Job Hub. Para quem não conhece, a WK é uma consultoria de recrutamento e seleção na área de tecnologia e a gente tem os mais completos serviços para a contratação de profissionais de TI e para a gestão da área de recursos humanos. A nossa conversa aqui hoje é sobre recrutamento e seleção de profissionais de tecnologia. E por isso nós convidamos algumas IT recruiters do time da WK para estar batendo esse papo aqui com a gente. Importante falar que o motivo da nossa pauta aqui hoje. O trabalho de recrutamento e seleção de TI pode ser executado por qualquer profissional. Não existe uma legislação sobre a profissão. Existe muita demanda, muito trabalho, muitas vezes mais trabalho do que empregos. E é uma atividade que tu pode executar no modelo remoto, no modelo híbrido, no modelo presencial, para empresas de fora do Brasil, porque realmente a demanda por contratação de profissionais de TI é imensa. Então, naturalmente, surge um mercado forte para profissionais da área de recursos humanos. Ok? Então, vou apresentar aqui o pessoal que está com a gente hoje e vou pedir também que o pessoal se apresente, começando pela minha parceiríssima Daniele Straslas. Dani, conta para nós quem tu é, da onde tu vem, o que tu faz. Do que eu me alimento. Gente, bom dia para todo mundo, né? Que sejamos todos aqui bem-vindos, enfim. Eu sou a Daniele Straslas, sou psicóloga, trabalho com gestão de pessoas já há bastante tempo. Né? Eu estou na WK também há bastante tempo, tenho, enfim, MBA em gestão de pessoas, trabalho também com a parte de liderança, de desenvolvimento de liderança, formação de equipes, etc, etc. E sou IT Recruiter, que é o uma profissional principal. Qualificadíssima e com bastante bagagem nas costas. Na minha frente, diretamente, Marta Pacheco. Marta, conta para nós quem é a guria do RH. Aliás, para quem não conhece o Instagram, a Marta, sem H, também conhecida como a guria do RH. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Marta, eu tenho 30 anos, sou formada em RH, estou na área há quase 10 anos, então quase uma década aí. Trabalho com recrutamento e seleção tech desde 2018, sou head de pessoas, IT Recruiter e presidente do Comitê de Diversidade e Inclusão aqui na WK. Muito bom. Pautas importantes aqui para a gente conversar. Né? E finalizando a apresentação da nossa mesa, Mariana Braga, uma das sócias da WK Job Hub. Mari, conta para nós quem tu é, Mari. Bom, pessoal, sou a Mariana, sou psicóloga também de formação. Vou fazer 30 anos, ainda não tenho. Hoje eu trabalho como gestora de IT Recruiters e de um dos serviços que é o RH Dedicado. E também eu fui convidada a ser sócia da WK, que é dos pontos aí bem importantes para mim. Até a gente vai falar um pouquinho no podcast sobre isso, que é interessante esse desafio dentro da área de tecnologia e também por poder empreender nessa área, que é um baita desafio. Legal. Todos apresentados, já todo mundo mais confortável, com microfone, eu não com falei fone, a minha idade, né? isso. Mas enfim. Primeira pergunta. Dani, por favor, explica Obrigada. para nós exatamente o que faz um IT Recruiter. Pois é, gente. Como tu disse, né, André, no início, a profissão do IT Recruiter, eu sou dos primórdios, eu acho, da existência desse caráter de profissional. É um profissional que, né, trabalha voltado para a parte de recrutamento, seleção, né, de profissionais de tecnologia. Literalmente, nós caçamos profissionais porque nós quase não temos profissionais à disposição para que sejam contratados. Então, o IT Recruiter é aquele profissional que é especializado nisso, né? Ele vai atrás, ele está com uma oportunidade que um cliente passou na mão, ou a própria empresa onde ele está trabalhando, e ele vai atrás dos profissionais. E aí vai diversificando uma série de coisas, né? Percepção da empresa, lá da cultura da empresa, para fazer o cross entre o perfil do profissional e mais o que a empresa está precisando. Uma série de coisas. Então, o IT Recruiter é um profissional que precisa ser ágil e ele precisa estar atento à movimentação aí do mercado, principalmente no que tange a área de tecnologia. Legal. E, Marta, a gente está aqui, eu e tu conversando nessa mesa aqui com duas psicólogas e algum tempo atrás tinha um trabalho de recrutamento e seleção muito voltado para a área de psicologia. Eu não sou psicólogo, tu também não é psicóloga. Ainda. Estudante está em processo de ser daqui a uns meses, então, ou daqui a alguns anos eu vou estar sozinho aqui, não psicólogo. Ainda existe aquela regra de que precisa ser psicólogo para trabalhar com recrutamento e seleção? Graças a Deus não, tá? Senão não estaria aqui. Existe algumas questões que a gente tem que cuidar, por exemplo,
para fazer avaliação psicológica, precisa ser um psicólogo, precisa ter um CRP, precisa estar ativo lá no conselho, precisa ter a expertise de avaliação psicológica, então tu precisa saber muito bem o que tu tá fazendo, né? Tu precisa conhecer muito bem a avaliação psicológica que tu vai fazer, então tu ter todos esses detalhes. Mas para o recrutamento e seleção puro, para o recrutamento e seleção de tecnologia, não precisa. Mas lógico, né? Tu precisa ter alguns conhecimentos, tu precisa saber avaliar comportamentalmente o profissional, tu precisa avaliar as hard skills dele, né? O que ele conhece tecnicamente. Mas graças a Deus não, tá, gente? Não precisa mais ser psicólogo. E lembrando também, né, fazendo um parênteses que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, tem alguma coisa que é o psicólogo que faz, mas existem testes, assessments no mercado aí que não precisa, a pessoa não precisa ser psicólogo para fazer. O DISC é um deles, Exatamente. né? O DISC tu precisa conhecer, né, fazer a avaliação, explicar para o profissional o que realmente ele está respondendo, mas tu não precisa ter formação específica nenhuma. Então... É um plus, na verdade, né? A psicologia é um plus, assim como, né, o RH, a formação em gestão de RH é um outro viés, mas é um plus também. Exato. Inclusive, dentro do nosso time, a gente tem uma pessoa, né, que fez uma transição de carreira, que trabalhava na área administrativa, a formação é administrador e, né, foi galgar essa oportunidade dentro da WK e hoje é IT Recruiter. Então, eu vejo que é uma possibilidade de tu estar atuando em outra área, migrar de área. É um espaço que a área de recrutamento disponibiliza para os profissionais. Então, eu acho bem interessante quem não é da área e quer migrar para a área de IT Recruiter. Espaço tem. Tem espaço e bastante. Bacana. Eu também não sou da área. Eu sou formado em comunicação e atuo ainda como IT Recruiter. E eu vejo que são alguns conhecimentos complementares, né? Também depois a gente vai falar um pouquinho sobre as competências para atuar com recrutamento e seleção. Mas antes da gente entrar propriamente na questão das competências e perfis, eu queria que vocês trouxessem assim, algumas realizações pessoais que vocês tiveram sendo IT Recruiters. Então, eu queria começar pela Mariana. Até comentei, uma das principais realizações foi realmente empreender. Eu tinha o sonho de empreender na área. Então, a WK me deu esse espaço, né? Além de empreender também, de poder criar, inovar. Então, eu tenho muita abertura aqui na empresa de estar sempre inovando, criando algo dentro da empresa, né? Daqui a pouco agora a gente está com treinamento, avaliação psicológica, e antes era só recrutamento e seleção. Então, para mim, acho que foi maior realização profissional ter esse espaço de criar, de estar sempre inovando e além dos pessoais, né? Eu vejo que eu realizei alguns sonhos, né? Viajei para fora do país, conquistei algumas coisas pessoais, enfim, e com esse espaço que é a empresa que a gente tem, assim, que é uma empresa muito bacana de trabalhar. Bacana. E trabalhando como IT Recruiter, é possível a pessoa conquistar a casa própria? Sim, é possível e eu posso dizer com todas as palavras, assim, depois que eu assumi a função de IT Recruiter, principalmente dentro da WK, vai fazer 2 anos agora em agosto, eu comprei um carro, eu construí uma casa, eu mudei minha vida, total, assim, então... Gente, também... essa empresa paga muito bem, pelo amor de Deus! Então, assim, empreender também nunca foi um sonho, propriamente dito, nunca quis, vou largar... A gente sempre teve essa questão, né? Vou largar a CLT, que é a segurança da minha vida, para ser uma empreendedora, para ter minha própria empresa, para prestar serviço, para atender clientes. E foi, acho que, a melhor coisa que eu fiz, assim. Foi uma decisão certeira, foi a melhor chance que eu tive também até agora. Então, construir minha casa, tá lá, linda, maravilhosa. Tem um monte de coisa pra fazer? Tem. Mas é minha, mas né? Tá no meu nome, é minha. Então, foi, assim, realizador mesmo, assim. É um mundo que te dá oportunidades que talvez em qualquer outro lugar tu não conseguiria. E eu consegui no mundo do recrutamento e seleção tech. Legal, já demos então casa, carro, viagem para o exterior. Dani, já tem um jatinho? Não, ainda não. Não, mas não faz parte dos meus sonhos ter um jatinho, não. Na verdade, o que a carreira como IT Recruiter trouxe para mim, eu sempre fui muito, desde muito cedo, gostei sempre muito de pessoas. E isso, para mim, é uma realização pessoal, no sentido de poder ter contato com gente, seja cliente, seja candidato, seja... Enfim, não importa, né, quem está do outro lado, mas de estar lidando com pessoas.
né? Eu acho que a psicologia veio em função disso também. Sempre fui muito ligada em tecnologia quando eu era criança que eu digo, né? Até porque não tinha tanta coisa naquela época. Mas nessa coisa do funcionamento tecnológico das coisas, eu era muito curiosa. Acho que não foi à toa que eu acabei unindo, né, as duas coisas. Mas em relação à realização profissional, é o poder ter uma estabilidade bacana, ainda que não seja CLT, a mentalidade da gente muda, né? A responsabilidade da gente também muda, porque a gente acha que quando a gente, né, a gente vai ter uma empresa que vai prestar serviço para outra e tal, que eu vou fazer as coisas como eu quero, do jeito que eu quero. Por um lado, em alguns momentos, mas a gente tem um nível de responsabilidade muito maior. Então, eu acho que isso é uma coisa importante de se dizer. É bacana porque a gente encontra espaço para a gente se realizar 100%, mas é um lugar de muita responsabilidade também e de muito esforço para chegar onde se quer chegar. Legal, bem bacana tu falar sobre isso, né? Sobre a questão da responsabilidade, porque a gente está falando aqui sobre, enfim, as nossas realizações, as atividades, mas a gente não pode esquecer que na profissão de IT Recruiter ou de recrutamento para qualquer outra área, a gente está sempre mexendo com a vida de alguém, né? A gente está tirando uma pessoa de uma empresa para botar em outra, ou está buscando uma pessoa que não está trabalhando no momento e gerando uma oportunidade de trabalho para aquela pessoa. Então, tu sempre está movimentando a vida de alguém. Então, a questão de responsabilidade realmente é bem importante. E uma pergunta agora aqui para todas, né? Vou deixar o microfone aberto aí para quem quiser responder. O que vocês recomendam para alguém que quer entrar na área de recrutamento e seleção? Quais competências essa pessoa tem que ter? Quais conhecimentos essa pessoa tem que ter? Já tem, então, conhecimento técnico prévio? Não? Que tipo de comportamento essa pessoa precisa ter para prosperar na carreira de IT Recruiter? E aí, quando eu digo prosperar, não necessariamente a pessoa, né, virar um super IT Recruiter ou alguém que vá, de fato, gerar um valor por muito tempo, por um longo tempo para o negócio, mas alguém que realmente entregue, né? Entregue para os clientes, entregue para a empresa para a qual ela está trabalhando, seja pelo tempo que for. Deixa eu começar respondendo, Gurias, porque assim, ó, eu tenho uma trajetória, né? Eu já estou quase 20 anos trabalhando com recrutamento e seleção de pessoas na área de tecnologia. E quando eu comecei, não existia cursos, não existia nada. A gente tinha que se virar, a gente tinha aquela questão do RH puro, né? Que a gente via, estudava e tal, e depois a gente ia se adequando e puxando colegas da TI, vem cá, senta, me explica, me mostra como que a coisa acontece e tal. E era um conhecimento que a gente ia, ao mesmo tempo que atuando, a gente ia estruturando, ia entendendo, e ia se inserindo. E era um espaço, assim, que a gente tinha que meio, me dá que isso aqui é meu, né? E tal. E, graças a Deus, hoje em dia, isso já é uma área estabelecida de atuação para profissionais. Tem cursos, tem formas de se buscar, né? A pessoa que quer ser um IT Recruiter, ela tem que estudar, precisa ser ágil. Isso é uma coisa que eu sempre vou ressaltar. A pessoa precisa ter agilidade, ela precisa ter uma questão de tomada de decisão rápida. Bom, estou com essa situação, eu preciso fazer isso, né? De maneira, né, organizada, obviamente. Né? Tomada de decisão, a pessoa precisa saber se comunicar, precisa saber negociar. Né? Negociação é um troço que faz parte, né? Uma soft skill que faz parte do nosso dia, é do início ao fim do dia, né? Principalmente se a gente está trabalhando com uma consultoria, quando a gente tem contato com clientes. E porque eu digo, dentro da consultoria, os nossos clientes não são só os clientes, as empresas, são os profissionais de tecnologia também. Então, a gente precisa ter essa desenvoltura, saber se colocar, usar as palavras certas, não se deixar levar pela emoção muitas vezes, Resiliência, né? Resiliência, muita resiliência, tolerância à frustração. Fala para nós, explica um pouquinho o que é resiliência, na verdade. Resiliência é a pessoa saber lidar com as adversidades, né? A gente vai, no dia a dia, assim, a gente vai ter alguns probleminhas com os clientes, a gente vai sofrer pressão, né? A gente vai ter várias dificuldades, inclusive a gente estava numa agenda agora há pouco falando sobre isso, né? Porque a gente, às vezes, pega algo que é do cliente. Às vezes, o ambiente não é um ambiente saudável, é um ambiente de competição, um ambiente de pressão. E a gente conseguir entender, bom, isso aqui é do cliente, estou sofrendo essa pressão, mas conseguir lidar de uma forma mais saudável possível, não entrar dentro daquela cultura e absorver aquilo e fazer o teu trabalho, né? Fazer a tua entrega, entender que, bom, eu estou fazendo a minha parte. Tem coisas que não dependem da gente, né? Então, eu acho que o principal é isso. Toda certeza.
Legal, acho que nessa parte, né, de trabalhar como IT Recruiter, acho que a Mari trouxe uma frase ali bem bacana, né, que tem coisas que não dependem da gente, né, e eu acredito que muitas vezes a gente faz o trabalho da melhor forma possível, mas para tu efetivamente fechar uma vaga, né, tu depende da proposta que a empresa vai fazer, do candidato ter interesse naquela proposta, de existir candidatos que têm aquele conhecimento técnico dentro daquele valor que a empresa está disposta a pagar. Então, acho que tem alguns desafios aí que não necessariamente são apenas técnicos, né? Tem a parte comportamental, a parte de soft skill, e que acho que a gente falou bastante aqui também, nessa parte de resiliência, de responsabilidade, de persistência também. Muita. Né? Eu acho que tem uma questão também de conseguir fazer uma leitura do ambiente onde a gente está inserido, né? E trazendo um pouco assim para os desafios da profissão, né? Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas quais vocês enxergam assim que são os maiores desafios da profissão? Olha, eu vou dizer assim, vou até trazer um dado que eu estava lendo uma reportagem hoje de manhã e eles disseram lá, né, que a cada ano a gente forma 53 mil profissionais na área de tecnologia e a gente tem 157 mil vagas abertas por ano. Então, falta gente. A cada ano, então, a gente tem um déficit de 100 mil mais ou profissionais. menos 100 mil profissionais que a gente precisaria ter no mercado e a gente não tem, né? Então, para mim, o maior desafio de ser uma IT Recruiter é encontrar esses profissionais. Ou então fazer com que o cliente entenda que dá uma chance para o júnior, né? Dá uma chance para aquela menina que está entrando no mercado de tecnologia, que quer a sua primeira oportunidade. E isso é uma dificuldade tanto para os profissionais de TI quanto para a gente, que é IT Recruiter. Quando a gente está entrando no mercado, ter a primeira chance é difícil. Mas depois que tu entra, só vai. Só vai, aí é aquela competição maluca, assim. Eu vejo, né, no LinkedIn ali os profissionais dizendo, recebo 10 propostas de IT Recruiter por dia, 10 mensagens. Tem gente me chamando o tempo todo, de empresas do Brasil inteiro, de empresas de fora. Então, assim, é uma dificuldade, mas a gente tem que ser persistente, né? Em insistir, em conversar. E eu não digo, assim, persistente de falácia. Vamos conversar. Não, traz dados, traz informações, mostra como é que está o mercado, diz o que está faltando, o que está acontecendo, o que está chamando a atenção dos profissionais, porque a gente sabe que isso é também, né? Hoje a gente sabe que não só o salário financeiro tem valor, mas o salário emocional também. Então, assim, o que tu está trazendo de benefícios, como é que é o ambiente da tua empresa, como é que são as lideranças, o que tu tem de opções para o profissional se desenvolver dentro da empresa. Então, isso está contando muito também hoje em dia. Eu acho que é isso. Eu tenho uma visão um pouquinho... eu concordo com a Marta, mas eu vejo que a gente teve um movimento antes da pandemia e pós-pandemia. Né? Antes da pandemia era, meu Deus, era muito difícil encontrar um profissional, tinha que fazer hunting, tinha que vender a vaga, tinha que... a gente estava num momento de estar muito aquecido o mercado, de ter poucos profissionais. E hoje a gente até fica assustado, porque a gente vê Open to Work e os profissionais buscando oportunidade, te chamando no WhatsApp. Eu vi essa vaga, não sei o quê. E candidatos com baita experiência, né? Sênior. E eu nunca tinha recebido na minha vida candidatos. Até a Dani estava comentando esses dias, Mari, eu abri a vaga e recebi candidatos. Muito bem, palmas! Vimos candidatos. Bom para nós, né? Para eles a coisa tá um pouquinho mais complicada. Né? E uma coisa assim que eu, né, complementando essa fala da Mari, eu passei por um outro momento, em 2008, se eu não me engano, 2008 e 2009, eu estava numa empresa muito grande de tecnologia e teve uma crise muito grande no mundo, né? Não foi só no nosso país, foi no mundo. E naquele momento foi bem complicado. Enfim, o Brasil naquele momento tentou fazer uma forma de trazer os profissionais que... que as leis trabalhistas mudaram também, né? Mas trazer do pessoa jurídica para o CLT, e aí a gente trazer um profissional PJ para o CLT, onde ele vai perder... Praticamente um caminho sem volta, né? Não tem muito o que fazer e não tem muito o que tu dizer pro profissional. O profissional fica brabo, é normal, né? E ele sai, e ele vai buscar. Teve épocas que eu me lembro que a empresa da frente oferecia... Da frente, porque a gente trabalhava do outro lado da rua. Eu oferecia 200, 300 reais de diferença no salário, a pessoa ia. Não tinha nem o que... E ficava pipocando. No início... Mas é estranho a pessoa ficar braba tendo uma proposta para ganhar metade do que ganha, né? Estranho, né? Mas aí era o
tal do CLT Flex. Ai, sim. Era uma época que o pessoal, assim, não, mas tu vai ter um monte... Eu mesmo, me lembro que tinha benefícios que eu tinha em cartão, que eu não Você conseguia vai usar. ganhar R$500 no Caju. E eu digo, como é que era o auxílio combustível? Isso. Eu nunca consegui usar aquilo, né? Enfim, eu saí abastecendo o carro meu e da família inteira, mas enfim. Mas não, Na época que a toda... gasolina custava R$2. É, mais ou menos isso. É diferente, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer que é difícil mudar, né, essa questão no mercado de tecnologia. Sempre funciona muito mais dessa maneira que a Marta trouxe, sempre muito mais vaga do que candidato. É sempre uma coisa da gente ser, às vezes, agressivo no sentido da busca ser agressiva por profissionais, né? De ter ferramentas que nos propiciem isso, que a gente tenha a disposição interna de, não, agora eu vou catar uma pessoa e eu vou trazer, pelo amor de Deus. E hoje a gente está vivendo, neste momento, nesse cenário que nós estamos vivendo hoje no nosso país, e não só no país, acho que tem muita coisa no mundo também, que está acontecendo de ter um movimento contrário, né? Tem muito profissional. Eu estou até assustada, e assim, pessoas que vêm de gente, assim, ó, pelo amor de Deus, eu preciso de um emprego. Eu nunca vi profissional de tecnologia fazer isso na Eu vida. recebi uma esses dias de um cara que eu chamei, gente, em 2021. Ele nunca nem me respondeu nada. Tá Tipo acontecendo. assim, ignorou a minha mensagem. E ele me chamou agora, faz uma semana, dizendo que saiu da empresa que ele tava há, sei lá, 10 anos e tava procurando emprego, tava open. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Mas isso traz um aprendizado para todos nós, né, Marta? Por quê? Para os candidatos, para entenderem que o networking ele é importante. Mesmo Ter um quando está contato, trabalhando. mesmo, exatamente. A tua postura profissional, ela vai reverberar em algum momento. A gente precisa estar atento a isso, né? E para nós, né, de também a forma como a gente chega para conversar com o profissional, né? Muitas vezes a gente tem coisas prontas, tu larga ali, aí o profissional te responde, tu vai responder 2, 3, 4 dias depois, né? Enfim, eu estava há pouco tempo pela WK por um cliente nosso trabalhando vagas da Índia, e começou em outubro e foi até... Eu não me lembro quando que foi, até 6, 7 janeiro. meses, Março? Não, foi mais, né? Março, acho que foi. Foi março, isso mesmo. É. Foi isso mesmo. Nossa, a gente já está... Estamos em junho, gente. Exatamente. E tem gente me respondendo lá do Retornando início. agora. Agora. Só. Na Índia. A gente não está falando daqui do Brasil, não, né? Uhum. Então, é um movimento que a gente está vendo de uma maneira um pouco globalizada. Importante ressaltar também que eu acho que fundamental a gente trazer que, no momento da pandemia, houve um boom nas vagas de tecnologia, porque as empresas precisaram se estruturar, principalmente aquelas que trabalham com ambiente, né? Disponibilizando ambiente para que outras empresas trabalhem, principalmente saúde, essa coisa toda, né? Então, houve muita contratação, o mercado abriu, porque daí gente daqui do Brasil começou a trabalhar para fora, recebendo em dólar, euro, enfim. E aí, depois, agora, os profissionais estão tendo que voltar. Então, eles estão tendo uma perda, sim, em termos de liquidez salarial, né? E eles estão tendo que aceitar. Então, é bacana para a gente fazer algumas reflexões, né? Para todos nós. São ciclos, né? Eu acho, como tu disse ali antes também, essa questão do networking, é importante a gente estar sempre atento, porque são ciclos. Então, se uma hora tu está lá em cima, depois o mercado se movimenta, a empresa onde tu está se movimenta, tu te movimenta, alguma situação na tua vida faz com que tu tenha que te movimentar. Exato. E aí tu tem que acionar aquele networking que às vezes foi ali deixado de lado, ignorado. Mas eu achei bem bacana também um ponto, né, importante. A Marta falou aqui sobre o déficit de profissionais na área de tecnologia, né? Então, por ano, a gente tem um déficit de 100 mil vagas novas que abrem que não tem profissionais para atender. E aí entra a questão do IT Recruiter, a importância dessa profissão, a importância desse trabalho para o mercado como um todo e, obviamente, um nicho de empregabilidade e de trabalho para muitos profissionais, tanto da área de recursos humanos, como de outras áreas também que querem ingressar na área de tecnologia. E aí, trazendo um pouco, também vou deixar aberto aqui para todas vocês, vamos falar um pouco sobre, assim, situações inusitadas que uma pessoa que trabalha com recrutamento e seleção de TI passa. Por exemplo, a gente já teve, assim, histórias de candidato que depois da entrevista vai lá e procura no Tinder. No Tinder. A gente já teve situações de candidatos que desaparecem, depois quando chega para a entrevista, quando vê que é tu que está ali para fazer a entrevista, desaparece também, some. Ou de profissionais que mandam a recrutadora conversar com a esposa. Alguém já passou por esse tipo
tipo de situação aqui ou não? Quase todas. Gente, isso Opa! é impossível não passar por algumas situações assim, né? E não só dentro desse contexto. Nos narra uma, Dani, nos narra uma. Pois é, tu estava dizendo, né? Ou em um determinado momento eu trabalhava numa empresa onde o profissional foi contratado, né? Ele foi trabalhar durante um tempo e do nada ele sumiu, desapareceu. Naquela época, eu não sei se isso é praticado hoje ainda, mas naquela época a gente tinha que mandar telegrama, tinha que botar anúncio no jornal para a pessoa voltar ao Anúncio no trabalho. jornal. Era uma coisa Ótimo. horrível. Mas acho que pela legislação até hoje, se alguém telegrama, desaparece, sim. se um funcionário O telegrama, desaparece, tu sim. tem que colocar, né? 30 dias o telegrama. Então, Precisa mandar para residência. enfim, né? Situações assim, bem. Uma coisa desnecessária. Enfim, aí em outro momento, muitos anos depois, eu estava em outra empresa e eu, por praxe, tinha, antes de entrar para a sala de entrevista com o candidato, eu sempre passava para dar um oi e, por algum acaso, eu fui dar um oi para o candidato e o candidato era o mesmo que Era o havia desaparecido. sumido, desaparecido. E ele me enxergou e eu também, opa, né? Mas ok, eu Te ia entrevistar. conheço. Mas quando eu voltei, fui na sala, deixei meu material, voltei para pegá-lo na recepção, o cara tinha... Hoje, cadê? Foi embora. Nunca conversou sobre o assunto. E nunca mais vi Quando a tu viu ele criatura na sala, também. tu tinha entendido. Oi, sumido, tudo bem? Quanto eu tempo? Não, gente, né? Olha, a gente tem que ter tanto cuidado com essas coisas, né? Enfim, até num contexto de entrevista, o psicólogo, às vezes, a gente tem muito disso, né? Ai, vai deixar a pessoa ansiosa, etc e tal. Então, eu só olhei pra ele. Ele entendeu o meu olhar. Com certeza, ele entendeu. Né? Ele entendeu o meu olhar. Tu, por aqui. Saiu a francesa. Né? E outras situações. Saiu a francesa. Não sei se foi a francesa, né? Eu não vi, mas que ele saiu, enfim, né? Situações assim. Eu sempre digo que a gente da área de recrutamento e seleção e RH como um todo, a gente dá para escrever, tem pérolas, dá para escrever livros por ano, eu acho. De histórias. Eu tenho um que é bem engraçado. Estava eu lá fazendo meu recrutamento e seleção de programador, né? Aí eu recebi um currículo, eu sempre adiciono no WhatsApp, porque eu acho mais fácil. E às vezes na correria a gente manda áudio. E eu lá falando sobre a vaga, fulaninho, a gente tá com uma oportunidade aqui na WK, Aí ele me responde assim, moça, eu sou surdo e mudo. Putz, que merda. Que bola fora. Aí eu, desculpa, né? E, provavelmente lá no currículo dele estava, eu não vi, né? Então foi um erro meu. Tá, daí eu entrevistei ele, eu tava tentando, como é que eu vou entrevistar esse candidato? No fim, ele até foi pro cliente e eles se falaram lá por mímica, tinha um quadro, sei lá, mas o candidato era bem bom. Aí depois passou um tempo, assim, e eu sempre gravo o nome da pessoa e a tecnologia no meu celular. E daí eu sempre repasso. Não gravou que ele era surdo e mudo. Não gravei. Não gravou a deficiência dele. Não gravei. E daí eu peguei, repassei pra minha colega, que também é Mariana, trabalhava conosco, todos os candidatos que eu tinha ali na minha lista. E daí ela fez a mesma coisa. Mandou um áudio pro surdo. Mari, tu não me avisou. Eu disse, puxa vida, esqueci, me desculpa. Mas é que é muita gente também, pra gente lembrar todos Mas, os detalhezinhos. gente, Mas né? até, rapidinho, Marta, até essa situação, né, que a Mariana passou e que a nossa outra colega Mariana acabou passando junto, né, gerou um conteúdo pro blog da WK. Verdade. Que foi justamente com esse mesmo profissional, ele esteve lá presencialmente na WK, conversando, a gente conversou via WhatsApp, embora estivéssemos presencialmente, falando sobre a experiência dele em empresas que não têm estrutura para atender profissionais que têm essa deficiência. Né? E é engraçado porque muitas vezes a gente encaminha o currículo desse mesmo profissional para o cliente, junto com o teste técnico. O cliente gosta do currículo, aprova o teste técnico, mas quando sabe que ele é surdo-mudo, acaba tirando do processo porque entende que não vai ter estrutura ou não vai saber como lidar com esse profissional. Então, é um ponto bem importante. Mas a Marta também tem uma história meio diferente para nos contar, né, Marta? Ai, gente, tu falou do Tinder, eu lembrei da história. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia lá em 2018, e aí na época que deu aquele boom, né, de tecnologia, e tava movimentando muito, e as empresas querendo ir pra nuvem, aquela coisa toda. E aí o diretor da empresa falou pra mim assim, eu preciso de um suporte. Eles faziam, né, essa parte aí de suporte pro cliente, precisava ir presencial. Tá, tudo bem, me dá ali a descrição da vaga, vamos conversar sobre o perfil que tu precisa e vamos contratar. Tá bem. Ele disse, olha, Marta, é imprescindível ter CNH, porque a empresa tinha carros, e aí tu precisava pegar o carro e ir até o cliente.
Falei, tudo bem. Aí tá, abri a vaga lá, na época era Indeed, InfoJobs, né? Eram os locais assim, e LinkedIn, recrutamento ali, hunting. Aí eu abri a vaga, recebi um perfil, olhei o perfil assim, bom, né? Experiência na parte de suporte, vou chamar. Mandei uma mensagem, eu também salvo, né, o nome da pessoa e mandei um WhatsApp, só que eu mando texto, não mando áudio. Mandei um textinho falando, oi, tudo bem? Eu sou a Marta da empresa tal, né, tô com uma vaga, tu te candidatou, tem interesse em fazer uma entrevista? Ah, tenho. Então tá, marquei a entrevista presencial. E a empresa tinha ali um interfone, né, a empresa era fechada, daí tocou o interfone, Marta, é pra ti. Fui lá, né, era um homem e uma mulher. Daí eu já fiquei meio assim, eu disse, tá, tudo bem. Falei, oi, né, posso te ajudar? Ah, eu sou o fulano, vim pra vaga, tem uma entrevista, tá horário contigo. Eu falei, não, tá bom, aguarda ali. Tá, e a senhora, né? Ah, é minha mãe. Eu falei, tá, tudo bem. Até aí tudo bem, a mãe foi levar pra entrevista. Até aí tudo Foi bem, acompanhar. a mãe foi acompanhar. Depois de lá eles tinham outro compromisso, enfim, não ia dar tempo, né? acontece, Ok, né? sem problema. Aí eu chamei ele pra entrevista, comecei a conversar com ele. Daí eu falei assim, tu tem CNH? E ele, não. Daí eu falei, tá. Mas olha só, tu viu na descrição da vaga que precisa de CNH. Ah, sim, mas a minha mãe dirige pra mim. Muito bem! Quem tem mãe precisa de carteira de motorista pra quê? Gente, eu juro que eu fiquei, tipo assim, sentada numa mesa, eu fiquei assim, E a gente não sabe oi? nem o que falar. Tipo assim, oi? Vai contratar a mãe junto ainda. Daí eu falei, não, olha só, é que assim, tua mãe não pode dirigir o carro da empresa, né? Precisa ser um funcionário contratado. E ele, mas eu não sabia. Eu disse, gente, Isso não mas... estava escrito na descrição da vaga. Tipo assim, é óbvio, né? Não vai ser tua mãe que vai dirigir pra ti. Enfim, né? Vida que segue, excluiu o candidato, não tem CNH, não tem nem pretensão de fazer. Tudo bem. E eu, na época, fiquei solteira, vou pro Tinder. Boa. Né? Vamos pro Tinder, né? Não, Proatividade. desgraça pouca é bobagem, né? Vamos pro LinkedIn Tinder. no profissional e Tinder no pessoal. Aí lá, olhando os perfis, quem já, né, usou o Tinder sabe como é que é, né? O pessoal não conhece muito. Não. Não é nada famoso o Tinder. E aí, eu usando o Tinder, olhei a foto e disse... Que bonitinho. Mas sabe quando não cai a ficha? Eu deu match, né? Fui olhar a foto mais de perto e disse, impossível, o candidato. Eu disse, Aí ele apareceu na tua casa pra você saírem com a mãe dele com a dirigindo. mãe dele dirigindo. Vocês bem. imaginam? A mãe dele, oi, vim buscar vocês. A minha mãe veio pra pagar. Vem pagar a conta. Não, Até aí não seria mau negócio. né? Não ia ter que gastar dinheiro. Talvez. Muito bem. Agora vamos voltar para a parte séria do nosso podcast. Ai, vamos lá, então. Eu queria saber, Dani, qual foi até hoje assim, a pior crise como IT Recruiter que tu já passou? Tem que ser crise monetária? Crise no geral, Crise né? é crise. Olha, gente, Cada um com a crise é que assim, não é uma coisa específica de um momento, né? Tem Uhum. coisas que são sempre difíceis na vida de um IT recruiter. Por exemplo, convencer o cliente de que ele precisa flexibilizar alguma coisa para que ele consiga contratar uma pessoa mais próxima daquilo que ele quer. Porque normalmente, né, a gente brinca que o cliente quer um Superman, quer uma Supergirl, sei lá, enfim, quer aquele profissional super completo, cheio de tudo que ele gostaria de ter. Tá, mas fulano, então vamos pagar um pouquinho mais. Ah, não, mas não posso. Tá, mas quem sabe trabalho remoto, híbrido. Ah, não, tem que estar presencial, enfim. Então, isso não... se eu tivesse que caracterizar, não é uma crise, mas é uma dificuldade grande que para 90%, até que hoje está melhor, vamos lá para uns 70% dos clientes, a gente precisa estar atento. Em relação à crise mesmo, olha, como eu falei, as piores que eu peguei foi em 2008, que foi bem complicado, né, e uma série de coisas até por causa da cultura da empresa onde eu estava inserida, né, e depois as consequências também disso. E agora eu acho que com os layoffs que a gente está tendo aí, a coisa tá assim, ó, não crise no sentido de dificuldade para nós fica mais fácil, mas de ver pessoas, famílias que estão em sofrimento de alguma maneira, né? Alguém aqui já teve alguma crise, tipo crise de ansiedade em função do trabalho? Sim. Porque sim. não é o trabalho, o resultado do trabalho. Ó. André,
depois Cheguei de no uma ponto live. certo. Porque, assim, o resultado do trabalho de um IT Recruiter, como a gente falou antes aqui, ele não depende exclusivamente do trabalho do IT Recruiter. Ele depende do profissional, ele depende da empresa, ele depende do gestor da empresa, depende do RH, do empresário, às vezes da esposa do candidato. Da mãe. Né, da mãe, do profissional. Da mãe. Então, assim, isso naturalmente gera alguma ansiedade, algum estresse. Enfim. Eu vou comentar um momento que eu vivi em 2019, que foi um cliente que eu atendi presencial, em RH dedicado, que é um dos serviços que a gente tem. E foi um desespero. Nem foi uma Literalmente. crise, foi um desespero porque eu estava atendendo o cliente do cliente. O cliente estava indo lá, queria fazer deles todos os dias. E eles tinham metas bem agressivas, assim. Eu tinha que fechar a vaga com uma squad em uma semana. E era uma coisa, assim, que para mim era um absurdo. Como assim? Vou fechar uma squad em uma semana? E ele fazia dele todos os dias comigo. Então, eu estava atendendo não só o cliente, eu estava atendendo o cliente do cliente. Sim, tu estava defendendo o teu trabalho, o da WK, o do cliente da WK, né, e o cliente do cliente. O próximo era o presidente do país. Então, foi bem difícil, assim, para mim. Foi um momento, assim, de ansiedade, de preocupação, de... Às vezes, não conseguir dormir. Meu Deus, tem que fechar as vagas. Como é que eu vou fazer? Pelo menos dar resultado para mostrar, né, que a empresa consegue atender as demandas. Então, no fim, não consegui fechar a squad no período que ele pediu, mas a gente fechou um grupo, assim, principal da squad, que era o PO, o Tech Lead, alguns desenvolvedores full stack. Então, foi bem bacana, assim, porque depois... a gente tirou uma foto ali depois de um mês com a squad montada. E eu assim, nossa, eu nem acredito. Ai, muito bom. Eu passei uma vez por uma situação, até esqueci, agora tu falou, eu me lembrei, mas depois eu falo, deixa a Marta trazer. Ai, gente, eu caso assim com as duas, sabe? Hoje, com os layoffs, então, eu me sinto, por mais que eu não tenha nada a ver com a história, assim, eu me sinto preocupada em ver as histórias no LinkedIn, tu lê ali, né? Ah, aniversário do meu filho, fui demitido. Voltei de licença maternidade, fui demitida. Tô fazendo parte de um layoff de, sei lá, 400 pessoas indo pra rua. Então, eu me sinto, assim, preocupada realmente, porque tu olha... a tendência do mercado, né? Ela veio naquele boom, inflou. E agora ela tá dando uma enxugada. Então, eu começo a ficar preocupada. Não pelas minhas vagas, porque vai ter profissional a varrer. Mas pelas pessoas que estão ficando sem emprego. E também, né, com a história da Mari, porque eu peguei uma vez um cliente e eram 14 vagas. De uma vez, numa tacada só, assim. Toda semana tinha cobrança e era o gestor em cima. E, mas tu não tá entregando. Tá, mas eu tô te dando candidato. Não, mas não é isso. E pau, assim, sabe? Em cima. Eu sonhava com a empresa. Eu dormia e sonhava com a empresa. Sonhava com os gestores indo na minha casa. Gente, sabe o que Praticamente é uma crise de pânico. Né? Exatamente. Eu acordava assustada de manhã que eu tinha sonhado que o gestor tinha ido na minha casa. Que ele tinha achado meu endereço e tinha ido lá bater na minha porta. O que tu tá fazendo dormindo aí? Acorda, vai trabalhar. Eu tinha um professor de um curso que eu fiz uma vez que a gente dizia assim, professor, a gente não tá conseguindo entregar. Ele dizia assim, o que tu faz da meia-noite às 6? Eu durmo, né? Teoricamente, eu deveria dormir. É o horário que tu tem pra fazer. Então, isso, sabe, fica muito na cabeça da gente, essa questão da cobrança. E, como o André falou, tem coisas que não dependem só da gente. Depende do cliente querer, depende do cliente flexibilizar, depende do profissional ter interesse. E a gente se cobra muito por isso. Legal, é bom esses relatos, né? Porque a gente vê que também, assim, é uma profissão, é uma atividade... com emoção, né? Com emoção. 100%. Gente, porque a gente falou aqui antes sobre realizações, sobre conquistas, sobre a demanda que o mercado tem, sobre novos profissionais entrando no mercado de trabalho, mas é para quem tem sangue forte também. Tem que ter resistência e resiliência. Falando em resistência, Marta, eu queria te perguntar, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, qual é que é o papel do IT Recruiter para trazer processos mais humanizados e inclusivos? Olha... A área de tecnologia, né? Ela é predominantemente masculina. Embora nos últimos anos isso tem bastante movimentos para que isso seja modificado e tal. Está aumentando o número de mulheres na área de TI,
mas ainda é predominantemente masculina. Ok, sem problema nenhum, mas está tendo esse movimento realmente de mudança. E também tem todos os outros públicos, né? Todas as outras minorias para serem incluídas nesse mercado que precisa de pessoas. A Então, gente tem... o que o IT Recruiter pode fazer A para gente contribuir? tem visto aí, né, várias empresas de grande porte criando programas de aceleração e sendo focados em mulheres, em minorias, em pessoas negras, em pessoas PCDs, né, com deficiências. Então, a gente tem visto esse movimento, a gente tem visto o LinkedIn muito mais ativo nesse sentido. E eu gosto de falar que é um movimento que eu super apoio, que eu acho importante, que eu acho que tem vez. Porque se a gente está com um déficit de 100 mil profissionais, está faltando, onde é que está essa gente? Né? Eu vi um dia, inclusive, um podcast, e era um profissional de tecnologia, e ele falou assim, cara, essas pessoas estão na escola, estão no ensino médio. E aí, hoje eu estava vindo para cá, escutando no rádio, que a Prefeitura de Porto Alegre disponibilizou para as escolas municipais kits de robótica. E é o primeiro contato da pessoa. Eu fiquei assim, meu Deus, que bom! Essa gente está na escola, essa galera tá nas comunidades, essa galera tá lá nos menos favorecidos, né? O pessoal tá lá. E, assim, a gente precisa dar oportunidade. Porque eles são tão bons quanto qualquer outra pessoa. Eles só precisam da primeira oportunidade. E a gente tem visto esse movimento nas empresas, assim. Tem muita empresa que faz um movimento porque os outros estão fazendo? Tem bastante. Mas tem muita empresa que é séria, tem muita empresa que quer incluir. E aí, até conversando com uma profissional, ela falou assim pra mim, a vaga que eu tô concorrendo é uma vaga afirmativa? Eu falei, não, mas a gente tem preferência por contratar mulheres. Ela disse, Marta, se eu tiver que ser a primeira, não tem problema. Eu sou. Só pra eu virar pra trás e dizer pros outros assim, ó, vem que tem lugar, vem que tem espaço, vem que tu consegue também. Então, a gente cuidar esses detalhes, assim. Eu não olho foto, não olho características nem nada. Mas quando eu chego numa entrevista que eu vejo que é uma mulher, ou que eu vejo que é uma pessoa negra, ou que eu vejo que é uma outra minoria, eu fico tão feliz, tão emocionada, assim, ó, de ver realmente... eu tô conseguindo abrir espaço para essas pessoas, por mais que sejam de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, mas eu tô conseguindo e eu tô dando uma chance pra pessoa. Então, pra mim, isso, assim, Não sei se eu te respondi, mas... Não, pessoas, né, que gente? Pessoas são pessoas e todas têm capacidade de produzir, né? E de entregar, de se desenvolver. E por que cortar isso? Porque a pessoa né? E isso é uma coisa que a gente sabe que tem empresas que têm cultura que não aceita. Sim. Isso é tão triste. É né? bem triste. E até, desculpa te cortar, Dani, mas falando sobre isso, né? Acho que na WK, nós, enquanto consultoria, a gente vive a realidade, a cultura de várias empresas e a gente realmente enxerga isso. A gente vê, né? Quando a empresa não quer contratar negros ou não quer contratar pessoas com mais de 50 anos ou não quer velado, mulheres, né? na sua área. É uma coisa velada, assim. Então, a gente, enquanto consultoria de recrutamento e seleção, vê às vezes é claro. A coisa realmente não anda, né? E o mercado de tecnologia, por ele ter uma demanda grande por novos profissionais e trabalhar, obviamente, diretamente com a parte de inovação, né? E inovação, quando a gente está falando de inovação, a gente está falando sobre, enfim, ampliar os horizontes, abrir, estar mais aberto, mais livre de preconceitos. Eu acho que é um mercado que naturalmente recebe melhor pessoas que, em outras realidades, têm mais dificuldade. Agora, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. O que vocês enxergam como o futuro dessa profissão? Caramba. Olha, tem espaço, tá? É a mesma coisa certo que sim. Tem espaço, falta profissional de tecnologia, falta gente para recrutar esses profissionais. A gente vê muita gente falando, né? Fui chamada para uma recrutadora, mas ela nem me respondeu quais são os requisitos da vaga, ou ela nem soube conversar comigo sobre o que a empresa precisa. Então, assim, falta gente qualificada. Eu acho que tem muita gente também que usa, né, a demanda por IT Recruiter no mercado de trabalho, usa também como um trampolim, né? Porque é uma forma de tu entrar no mercado. Sim. E aí depois tu vai fazer outra coisa na área de recursos humanos, na área de gestão de pessoas, enfim, mas usa a profissão de IT Recruiter para realmente como uma porta de entrada.
E aí, não necessariamente durante o período em que a pessoa está executando essa tarefa, a pessoa tem O perfil, né, a responsabilidade isso, que tem que ter com a Eu tomei com a muita profissão, porrada né? de programador, assim, no início. Porque tu entra... gente, hoje tem no Google qualquer informação. Tem vários cursos, várias formações que tu consegue fazer que são bem completas. Só que quando eu entrei, não tinha tanto, né? Porque o boom veio ali na pandemia. Que daí as pessoas começaram a se especializar. E eu tô lá desde 2018, né? Ali tentando me acertar como IT Recruiter. E aí eu já tomei muita porrada de desenvolvedor. De tu tá conversando e a pessoa te tratar como se tu fosse, tipo, uma zero à esquerda. Teve Tu um não período sabe que nada, era Tu não muito sabe assim. nada. Teve um recruta... Teve um... E às vezes tu realmente é uma zero à esquerda, né? Tu E realmente não às sabe vezes nada. tu não sabe. Mas, né, depende de como a pessoa Teve um é desenvolvedor tratada. que me tratou super mal. E aí, o seguinte, eu fui conversar com ele, ele já não tava muito legal, né? Porque me tratou mal. E eu fui conversar com ele e ele me deu uma aula de desenvolvimento numa boa. Eu falei pra ele, olha, realmente, não sei sobre ele, não te preocupa que eu vou te explicar. E eu É ali, com eles que a gente aprende muitas anotando vezes. todas as informações furiosamente. O meu caderno tá lá até hoje, meu caderninho de Serve informações. de referência. Muito Exatamente. bem. Mari, o que tu enxerga como o futuro da profissão de IT Recruiter? Eu acho que um ponto também que é bem interessante, eu tenho conversado bastante com o time, é na questão mais generalista, assim. Porque a gente fala de IT Recruiter, ser mais específico, né? Trabalhar com foco em recrutamento e seleção, mas eu vejo que o mercado está mudando bastante, assim. Na minha visão, as empresas elas não estão mais focadas no lado especialista, mas vem outras demandas que não é só o recrutamento e seleção, que são muito mais urgentes, às vezes, dentro de uma empresa. Porque aí tu vai contratar, aí tem alto turnover. Aí, o que adianta tu contratar, a pessoa não fica? Tem que trabalhar, tem que dar um passo antes, né? Quer trabalhar a cultura, quer trabalhar o engajamento, quer trabalhar o ambiente da empresa. Então, eu vejo, assim, que tem espaço também para profissionais generalistas. Né? E é muito mais fácil tu ser um perfil generalista por tu entender que não é só o recrutamento, a dor. A dor é muito anterior a isso. Então, eu tenho falado muito pro time, pessoal, estuda, né? Foca em outras frentes, né? Processos, né? Em processos, em como entrar dentro da cultura do cliente, fazer uma pesquisa de clima, entender o ambiente da empresa, isso vai facilitar muito o processo. Até da conexão com o cliente, ele entender, bom, realmente, eu tenho que trabalhar coisas antes de simplesmente contratar alguém. Não tá ficando aqui. Então, tu vai ficar naquele trabalho de contrata, sai, né? Perdendo dinheiro, né? Perdendo Porque dinheiro. Então, assim, tempo. quando a pessoa traz uma percepção diferente, olha, fulano, eu acho que antes de a gente contratar, a gente tem que trabalhar alguns outros pontos que vão antes disso. Né? Trabalhar o pessoal que está aqui que não está feliz, porque daí vai entrar um profissional que a gente contratou aí, cheio de gás, vai entrar dentro da empresa e... que empresa horrível. Inclusive, né, Mari, para tu conseguir apresentar melhor a empresa pro candidato, se tu tem um conhecimento do negócio antes, tu sabe como é que funciona, como é que é o funcionamento das pessoas dentro daquele ambiente, da cultura da empresa, o teu trabalho como IT Recruiter também se torna mais fácil, né? Mais objetivo, mais fluido até, acho que dá para dizer assim. E acho que por isso também muito importante isso que tu está trazendo, porque a função de IT Recruiter, ela é uma atividade, né? Mas que tem muita coisa por trás que envolve, que vai otimizar, né, o teu trabalho. Né? Tu não precisa se limitar a... eu sou recrutadora. É uma ponta, né, da carreira. É um braço, né? Tu conhecer sobre recrutamento e seleção tech é um braço. Agora, como a Mari falou, né? Tu ter outras... que é o profissional T-shaped, que eles chamam, né? Que é um profissional que tem uma especialidade, mas ele conhece generalista de outras coisas, outros processos. E o cliente tem necessidade. Às vezes a gente chega no cliente... eu quero recrutar, mas é que eu não tenho uma trilha de carreira, mas é que eu não tenho um plano de cargos e salários, se tu sabe disso, tu oferece outra coisa para o cliente. Posso fazer o plano de cargos e salários para ti, posso fazer a trilha de carreira antes da gente contratar. E o profissional já entra num ambiente melhor. E quem está lá dentro também. Né? Dani, com relação a gente está falando muito, né, também, a gente está vendo o mercado falar muito sobre inteligência artificial. Tu vê que isso pode, de certa forma, prejudicar ou diminuir ou até acabar com a função de IT Recruiter? Ou tu acredita ainda num processo talvez mais humanizado? Cada vez mais, talvez. Eu quero acreditar que a gente consiga manter. Eu acho que até determinado ponto, a questão da robotização e até, né, enfim, da gente conseguir
automatizar algumas coisas dentro do processo seletivo é válido, até determinado ponto, né? Mas tem coisas que o face a face, a troca com um ser humano e não um robô, mesmo que seja um robô, um recrutador, um IT recruiter artificial, Um avatar. com um nomezinho, um avatar, exatamente, ali. Isso não vai substituir essa troca humana, esse entendimento da necessidade que o outro tem para se realizar enquanto profissional, né? O entendimento de tu dizer, olha, eu normalmente digo isso para os candidatos nas entrevistas, eu passo para ti as informações da empresa que eu gostaria de receber se eu estivesse sendo entrevistada, né? Então, porque eu acho que isso faz com que a pessoa se sinta mais confortável e mais, bom, estou com a informação completa, depois é só aprofundar. Né? E eu acho que um robô não vai nunca ter com capacidade, de, por exemplo, de fazer isso. Né? A questão do feeling. É o feeling, é a nossa parte humana, gente, que não tem, né? Eu brinco, né? O robô vai fazer muita coisa, mas alguém vai ter que dar um comando inicial ali, que é o pontapé inicial, o start, pelo menos apertar um botão. Então, vai se precisar sempre de pessoas. Empresas... Nada no mundo existe sem pessoas. Empresas, muito menos. Porque as empresas são compostas de pessoas de ponta a ponta, né? Seja um empresário, né? Seja enfim, e até quem está executando e entregando algo para outra pessoa, que pode ser um business, mas que é composta de pessoas também. Então, a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Isso é importante. Legal. E, Mari, conta para nós o que é o W Academy. Então, gente, a gente estava realizando um treinamento um tempo atrás da WK. A gente tem sempre esses momentos de treinamento, desenvolver o time, capacitar o time realmente para atender as demandas. E daí surgiu uma dinâmica, né, dentro da WK que tinha que montar um projeto inovador, né? E daí uma das IT recruiters, eu quero montar um projeto do W Academy. Eu vejo que eu gosto disso, eu acho que... Eu treinei minha prima, ela comentou, minha prima para entrar na área, e foi muito interessante, eu acho que tem muito espaço para isso. E nesse projeto, a ideia é, então, desenvolver pessoas que não têm experiência na área, ou estão estudando gestão de RH, outra área específica, e que dê espaço para ela entrar dentro da área de IT Recruiter. Então, teve essa ideia e a gente, então vamos colocar em prática. Não que a gente não fizesse isso antes. Eu acho que a gente teve outras pessoas que entraram na WK e não tinha esse nome W Academy. Né? A gente tinha... era realmente dar espaço para as pessoas se desenvolverem ou entrar na área. Inclusive, tem uma pessoa que trabalha conosco, que é o Vinícius. Né? Ele entrou fazendo um voluntário no sistema, cadastrando candidatos e depois acabou tendo essa oportunidade de entrar na área. E teve também a Mari Donadel, que não tinha experiência com a área de tecnologia e hoje é uma baita profissional. Então, a gente teve já momentos sem essa nomenclatura, né? Então, o W Academy realmente é o objetivo de dar espaço para as pessoas que querem entrar dentro da área e têm essa dificuldade, talvez por uma barreira ou porque as empresas contratam somente com experiência. E a gente, graças a Deus, fez um projeto aí que tá o Natanael e a Eduarda, estão super bem. O Natanael foi um projeto que era para negros, ele entrou sem experiência nenhuma e está voando hoje. E voa. E depois o segundo projeto foi com a Eduarda também, que está trabalhando conosco, assim, uma baita profissional. Ela, na verdade, ela estava estudando tecnologia e depois estava, não sei se eu entro na área, e conseguiu um estágio na parte de recrutamento e seleção, largou até a faculdade, agora está fazendo gestão de RH e está apaixonada pela profissão. Então, basicamente foi isso, assim, o nosso projeto. Legal, bacana.